Como destacar as suas intenções de projeto e traduzir isso na forma que você o representa? Olá, eu sou o Matheus Orato, professor e especialista de representação gráfica na Axiom, e nesse vídeo eu quero te mostrar como potencializar a forma de apresentar a sua arquitetura, explorando diferentes perspectivas e recursos visuais que valorizam o conceito por trás do seu projeto. A ideia aqui é entender como cada escolha na representação pode expressar as intenções do seu projeto, comunicando não só o que foi projetado, mas por que ele foi pensado dessa forma. Dito isso, vamos à aula. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de te apresentar o projeto que nós vamos utilizar como objeto de estudo de caso. Esse projeto é o Chalé Roma. Ele foi desenvolvido pelo escritório Carol Miluzzi Arquitetura. Então nós vamos desenvolver a representação desse projeto lá no Revit. Eu gostaria de avançar aqui na leitura do projeto para que a gente conseguisse entender quais são as intenções do escritório a partir do seu memorial justificativo. Então, iniciando a descrição, diz o seguinte: um refúgio em meio à mata nativa da Serra da Mantiqueira. Uma edificação compacta que explora ao máximo todas as possibilidades de uma experiência junto à natureza. E aqui já vale uma dica. Sempre que você for fazer um estudo de caso, tente identificar palavras-chave que representem e que dizem sobre o projeto. Então, quais são as palavras que, se você dissesse só elas, você conseguiria entender o projeto? E aqui eu consigo identificar algumas. A primeira é refúgio. Então, a palavra refúgio diz muito sobre o que é o projeto. Só que esse projeto ele está localizado em algum lugar. E que lugar é esse? Mata nativa. Então, é um refúgio que está localizado em meio à mata nativa da Serra da Mantiqueira. Então, nós entendemos a intenção do objeto arquitetônico, entendemos aonde ele está localizado. Agora, qual é a intenção que o arquiteto e que o escritório teve para que o visitante vivenciasse isso dentro dessa arquitetura e dentro desse lugar? Então, a experiência que eles querem propor é explorar ao máximo essas possibilidades, essa aproximação do visitante com o natural. E prosseguindo, aqui nós temos algumas informações mais específicas. Então, ele tem como metragem quadrada 54 metros quadrados, ou seja, um programa que ele é bem compacto, organizado em um único platô, se estende lateralmente em um deck de madeira. Aqui, uma frase que me marcou muito é que a sua forma pura e simples dá lugar ao desenho orgânico proposto pelo projeto paisagístico, que se emaranha entre as formas sinuosas da natureza. Então aqui nós temos um projeto que, de fato, ele tem uma forma bem simples e bem característica, né, um telhado de duas águas, para que faça um contraste, aqui bem intencional, com a organicidade que nós temos no meio natural. Isso tanto já na vegetação existente, bem como no projeto paisagístico que foi feito. Prosseguindo, aqui nós temos algumas visadas internas. Então é possível observar também que esse projeto ele tem os ambientes integrados, cozinha, estar, jantar, que essa imagem ela é bem marcante, e tem essa cobertura aparente para dar a sensação de um pé direito confortável e uma planta livre para maximizar a sensação de amplitude e integração com o ambiente externo. Então aqui, ó, integração com o ambiente externo. Então é um conceito também que diz muito com as experiências relatadas anteriormente. Bom, então nós entendemos quais são as intenções do projeto e aqui temos uma primeira representação gráfica disponibilizado para o ArcDaily. E aqui eu gostaria de pontuar algumas coisas. Bom, essa representação, como uma representação técnica, funciona, porque nós temos elementos de escala gráfica, aqui elementos de representação muito bem feitos, as paredes em corte, os pilares em corte, a representação dos mobiliários. Então a gente consegue identificar aqui a varanda, que dá acesso à sala e o ambiente integrado, posteriormente ao quarto e ao banheiro, e aqui uma área externa. Porém, se você for apresentar esse projeto sem mostrar as imagens anteriormente para outra pessoa, ela não vai entender a dimensão que esse projeto tem, a grandeza que esse projeto tem, que é se diminuir no meio natural. Por quê? Pela ausência do meio natural no seu entorno. Então isso se repete não só em planta, como também, se a gente avançar, nos cortes também. Então o corte, de maneira técnica, ele funciona muito bem, ele está muito bem feito, só que eu sinto falta, de fato, desse elemento externo. Onde está localizada essa arquitetura? Porque essa arquitetura, do jeito que está, ela poderia estar localizada em qualquer lugar, sabe? E ao ver o projeto, você pensa, poxa, mas não é isso, né? Esse projeto ele foi feito de maneira específica para esse lugar.
Então, como que a gente pode representar, então, essa força do entorno mediante, né, que circunda, né, a arquitetura? Como a gente pode potencializar isso em nossa representação? E prosseguindo, mais um corte, já temos as intenções, né, lançadas na elevação. Então, a elevação aqui nós temos essas figuras de vegetação em tons diferentes. Então, esse tom mais esmaecido dá a sensação de profundidade. Então, nós temos vegetações próximas à residência e também afastadas à residência. Mas ainda assim, eu acho que falta, sabe, essa integração maior do meio natural ao projeto da representação gráfica. Ao fim dessa análise, eu espero que você tenha compreendido melhor o projeto, bem como as suas intenções, o lugar onde ele está localizado, para que a partir disso a gente tenha alguns gatilhos criativos de como aplicar tudo isso que a gente viu na representação utilizando o Revit. Agora sim, no Revit nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu estou utilizando a versão 2026 do software, que até o momento é a versão mais atualizada, e eu acabei criando tanto a topografia, vegetação e a própria residência a partir das referências que nós tivemos de plantas, cortes e fachadas disponibilizadas pelo ArcDaily, ok? E de fato, essa modelagem é para estudo, tá? Não tem fins de construção, é bem importante dizer isso. E bom, um primeiro passo quanto à representação é que a gente crie um padrão visual. É importante que a gente crie esse padrão que vai servir como um fio condutor para que a gente consiga ter uma mesma dinâmica, uma mesma identidade em todas as representações que nós formos trabalhar. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Bom, antes de tudo, eu vou manter essa vista como vista base e vou duplicar para criar uma nova vista, até para que a gente tenha um comparativo de como estava antes e como ficou depois. Então, F2 para renomear, 00 vista base. Vou duplicar essa vista. 01 padrão visual. Perfeito. E eu gosto sempre de fazer inicialmente é trabalhar na barra de controle de vista. Então aqui a gente consegue definir, por exemplo, a escala do desenho. Eu já vou modificar a escala, que hoje está de 1 para 100 para 1 para 25, porque eu quero um nível de detalhe maior nas representações, principalmente das texturas. Vou me aproximar aqui da residência. Algo também que é interessante perceber é que os pilares e a viga estão sendo demonstrados por linhas. Isso acontece por conta do nível de detalhe que nós temos hoje nessa vista, que é um nível de detalhe baixo. Então, se eu aumentar esse nível de detalhe ou para médio ou para alto, a gente já tem aparecendo os pilares novamente e a viga que faz sustentação do pergolato. Eu gostaria de trabalhar também com um sombreamento, então vou clicar aqui nas sombras, para que a gente tenha profundidade na nossa representação. E algo que é bem importante a gente fazer é delimitar um espaço, tá? Qual vai ser o espaço que nós vamos trabalhar nessa visualização? Isso vai ser fundamental para a criação desse padrão visual, porque a gente vai saber o que representar e como representar de maneira mais assertiva. Então, primeiro eu vou clicar na opção de mostrar a região de corte, para que a gente entenda como ela está funcionando. Vou selecionar ela e vou arrastar para cá, mais próximo da casa. E agora eu vou clicar para cortar a vista. Então, primeiro nós criamos uma região e depois nós clicamos aqui para que de fato ele fizesse esse recorte. Agora eu vou selecionar o recorte da vista e vou dimensionar esse recorte. Eu gostaria de uma imagem quadrada, tá? Então eu vou colocar tanto a largura como a altura com o valor de 1080. Seleciono, pressionando com o botão esquerdo do mouse e arrasto mais ou menos para cá. Então aqui eu já tenho a vegetação circundando a residência. Então eu posso ajustar um pouquinho mais, para que eu tenha esse alinhamento aqui, base. Só um pouquinho menos,
para não ver tanto aqui. Então, vou selecionar a vegetação, trazer um pouquinho para cá, para fechar. Ótimo. Então, fizemos o recorte da vista. E agora a gente pode trabalhar com outras questões. Por exemplo, aqui nós temos um atalho que é o atalho de estilo visual. Se eu clicar nele, ele permite que eu modifique o estilo visual que está sendo representado. Por exemplo, hoje está sendo representado com linhas ocultas. Se eu clicar, por exemplo, em Shaders ou sombreado, ele já mostra a arquitetura de maneira diferente. Só que eu gosto de utilizar bastante cores consistentes. Só que cores consistentes eu acho que pesou bastante a nossa representação, né? Porque aqui a gente tem muitos detalhes na casa e na vegetação no entorno. Então eu vou retornar para o estilo de linha oculta, clico novamente no estilo visual e vou clicar nessa opção de opções gráficas. Aqui, uma primeira coisa que eu gosto de fazer é clicar na opção de Smooth Lines. Isso faz com que a nossa visualização ela seja mais nítida. Então a gente perde o serrilhado que estava anteriormente. Silhueta eu não gosto muito de utilizar, porque ele acaba criando uma linha espessa ao redor de todos os objetos, e isso não é tão controlável. Então eu mantenho a silhueta em none. Shadows, nós temos as sombras projetadas, mas eu vou clicar aqui para mostrar as sombras ambientes também, e vou aplicar. Só que eu vou fazer uma pequena modificação, que vai ser o seguinte. Eu gostaria de controlar a projeção dessas sombras. Então, vou clicar aqui na opção de Lighting e Sun Settings. E aqui eu vou manter a opção de Lighting, em Session mesmo. Eu vou modificar o Azimuth e a Altitude. O Azimuth eu vou colocar no valor de 215 e a Altitude no valor de 45. E vou aplicar. Beleza, agora nós temos as sombras projetadas das árvores, bem como da edificação. E aqui é interessante porque a gente cria uma ideia de volume bem interessante lateralmente e as sombras do pergolado sobre a pessoa, sobre o deck, sendo demarcado aqui, ó, de uma maneira bem sutil. Então, clicar em OK. Só gostaria de diminuir a intensidade das sombras. Então, essa opção de Shadows ela faz isso. Quanto maior, mais duro é a sombra, né? Mais marcado é a sombra. Quanto menor, mais sutil é a sombra. Então aqui eu vou colocar a opção de 15. E vou aplicar. Aqui nós temos outras opções, como por exemplo background, que no nosso caso não será necessário, porque já estamos delimitando. Essa opção realístico só faria sentido se a nossa vista fosse realista. Profundidade também até não é possível fazer em perspectiva. Sketchline seria se a gente quisesse a visualização como de um croquis. Então aqui se eu aumentar essas duas opções, eu tenho uma visualização mais de croquis. E quanto maior, mais marcado fica essa representação. Que no nosso caso não nos servirá, mas eu achei interessante mostrar para você essa possibilidade. Então ok. Feito isso, agora nós vamos utilizar uma ferramenta que é muito útil para a representação no Revit, que é a ferramenta de controle de sobreposição de gráficos. Essa ferramenta ela pode ser utilizada através do atalho VG. E através dessa ferramenta a gente consegue sobrepor os padrões, tanto em linha, quanto em visibilidade e também a transparência dos elementos, bem como esses elementos são representados em corte, linhas e padrões. Esses elementos eles podem estar em meio tom ou não, e aqui também a gente consegue configurar o nível de detalhe de cada elemento. Bom, e colocando em prática a utilização da ferramenta, eu vou selecionar aqui a opção de expandir todos, porque eu gostaria de sobrepor todos os elementos numa única vez. E vou clicar na opção de All, ou seja, para que ele selecione tudo. E a primeira sobreposição que nós vamos fazer será nas linhas. Então, como nós vemos essa linha? Hoje está em preto, todas as linhas, todos os elementos, e eu gostaria de trabalhar com tons de verdes,
para evocar essa sensação do refúgio em meio ao natural. Então, eu vou clicar aqui na primeira opção do campo que está disponível. Você percebe que tem esse campo que tem uma chura cruzada. Ele não está disponível para sobreposição, então eu clico na opção onde está disponível. Clico em sobrepor. O padrão, eu vou manter o padrão sólido mesmo, só que eu vou modificar a cor. Então, vou clicar aqui e eu vou selecionar um tom de verde. Eu deixei pronto aqui uma paleta para que a gente trabalhasse, que tem essa configuração no RGB, o R, que é o Red, 138, o verde 140 e o azul em 123. Vou clicar em OK. E a espessura, o peso gráfico vai ser de 1, algo bem leve mesmo. Vou clicar em OK. E eu gostaria de sobrepor também o padrão de visualização. Então aqui eu vou clicar na opção de sobrepor. E aqui nós conseguimos sobrepor qual é o padrão no foreground e o background, ou seja, qual é o padrão que eu vou utilizar no meu plano principal e qual o padrão no meu plano de fundo. Nesse caso, eu só vou modificar as cores, porque eu quero manter os padrões que nós temos já configurados do projeto. Então eu vou clicar aqui na opção de cor. O primeiro padrão ele vai ter essa cor aqui, RGB 190, 191, 180, e OK. E o segundo padrão ele vai ter essa cor, 216, 217, 197. Vou clicar em OK. OK. E agora eu já posso clicar em aplicar para ver como a nossa vista está funcionando. Bom, e agora nós já temos uma representação muito mais interessante, porém que ainda precisa de alguns ajustes, né? Por exemplo, aqui nós temos essa linha em vermelho. Essa linha em vermelho é uma linha que ela representa um arquivo importado, um arquivo de CAD, que foi necessário para desenvolver a topografia desse projeto. E esse elemento ele está enquadrado na categoria de importação. Então, no VG, a gente consegue manipular tanto a categoria de modelo, que é o que a gente fez aqui, como outras categorias, como elementos anotativos, que aqui se enquadra eixos, níveis, eu já vou desmarcar, porque eu não quero essa visualização, bem como a categoria de elementos importados. Então, tudo que foi importado ele vai estar nessa categoria. Eu vou clicar também para não mostrar essa categoria na vista. Eu vou clicar em aplicar. Agora eu vou clicar em OK. Então, nós já temos uma primeira imagem base, tá? E aqui eu gostaria de melhorar algumas coisas. Por exemplo, eu gostaria de trazer um contraste maior do que é natural, das árvores, bem como da topografia, fazendo esse contraste com a edificação, como se de fato a edificação estivesse perdendo no meio da natural. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar para duplicar esse padrão, para que a gente não perca também esse padrão. Duplicar com detalhe e vou renomear como 02. Então é interessante também, sempre que a gente for fazer modificações significativas, a gente criando outras versões para não perder o que a gente já fez até o momento. Prosseguindo, então para fazer esse ajuste é importante entender em qual categoria cada elemento está enquadrado. Por exemplo, essa topografia, qual é a categoria dela? Então vou selecionar. Ela é um toposólide, ou seja, um sólido topográfico. Já esse elemento, que é uma árvore, está na categoria de Planting, porque é importante saber a categoria para saber onde modificar lá no VG. Então eu retorno ao VG e agora sim, percorro pelas categorias e vou até a categoria de toposólide. E aqui eu vou começar modificando o padrão. Então o padrão, eu gostaria que o background ele fosse sólido e o foreground ele tivesse uma textura de grama aqui, ó. Grama, ponto 5. O background vou colocar nesse tom de verde, 190, 191, ok. E esse tom da grama eu vou diminuir um pouco para 170, mais ou menos. Ok, ok, aplico. Então já temos um contraste começando a aparecer. Vou modificar também essas linhas das curvas de nível. Para isso eu amplio. E aqui nós temos subelementos, então nós temos os contornos primários e secundários. Eu vou selecionar a linha do contorno primário
Eu acho interessante quando ela tem uma espessura maior, vou colocar a espessura de 5, e num tom um pouquinho mais fechado. Na verdade, eu faço o contrário, né? Vou abrir ele um pouco mais, para 150. E a cor secundária também vou deixar mais próximo desse tom que nós temos. Então, vou para 190 e vou descer até 165, 170, mais ou menos. Ok, e vou aplicar. Então aqui eu consigo identificar qual é o contorno primário e qual é o contorno secundário de uma maneira bem sutil. Bom, agora eu gostaria de modificar as vegetações. Então vou para a categoria de Planting, Patterns, e primeiro eu vou colocar um padrão preenchimento sólido e vou trazer esse padrão aqui até 165, mais ou menos. Eu vou clicar em OK. A transparência, eu vou colocar um pouco de transparência para que a gente veja essa sobreposição de elementos. Vou colocar em 20% e aplico. Olha só que interessante, já o contraste, ao invés aquelas massas em branco, agora eu tenho elementos massivos em verde, de maneira mais harmônica ao que nós temos na topografia. Agora a cor eu vou modificar, clicar na opção de linha, eu vou aumentar de 138 para 150, mais ou menos, ok. Vamos fazer no primeiro teste para ver se está interessante. Já está mais interessante, porque não faz tanto contraste com o que está em padrão, mas eu vou aumentar um pouquinho mais, 156, ok. Perfeito. Ok. Bom, já temos uma nova representação, apenas com poucos cliques. Algo bem interessante, potencial que o Revit tem na representação gráfica. Eu posso melhorar selecionando esses dois elementos, que são elementos de subdivisão. Então, seleciono o primeiro, Ctrl, para adicionar a seleção, seleciono o segundo. E nós podemos sobrepor também de maneira individual cada elemento. É isso que vamos fazer agora. Então, selecionei os elementos, botão direito, sobrepor graficamente por elemento, by element. E aqui eu vou modificar o foreground para sólido e a cor vou trazer 190 mais para cá, 180. Ok, aplico. Já está fazendo um contraste. Beleza, vou manter dessa forma. Ok. Então, algo que pode ser interessante também é trazer uma cor, na verdade, a essas duas figuras humanas, né? Então, se a gente está trabalhando com verde, pode ser interessante trabalhar com um elemento que dentro do círculo cromático seja oposto. Então, talvez um laranja possa funcionar muito bem para destacar as figuras humanas. E as figuras humanas, nesse caso, eu vou fazer sobrepondo manualmente também. Então, vou clicar na primeira, Ctrl, seleciono a segunda, botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento. Primeiro vem em padrão, coloco um padrão sólido, cor, e aqui eu vou adicionar uma cor, 168, 115, 84, nesse laranja mais fechado. E na cor em projeção, eu vou colocar uma cor parecida à que inserimos no padrão, que vai ser o seguinte, ó. 168, 115, 84. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo, até chegar a 160 aqui, ok? Aplico. Ok. E olha só que interessante ficou a nossa representação. Então eu vou desmarcar para mostrar o recorte da vista. Então nós saímos dessa representação base sem hierarquia, sem identidade, que não fala com o projeto. Passamos para o primeiro padrão visual, só que ainda necessitando de alguns ajustes, né, de algum contraste, e chegamos nesse resultado, destacando a vegetação, fazendo esse contraste do que é a casa, onde ela está inserida,
das árvores. Então, a árvore, ela cria aquele aspecto de vinheta na fotografia, né, fazendo de fato o direcionamento do olhar ir para a residência, e a residência é envolta de toda essa vegetação. Uma vez que finalizamos o padrão visual para essa perspectiva ortogonal, eu gostaria de explorar outras possibilidades para visualizar esse projeto. E é isso que vamos trabalhar a partir de agora. Nós vamos olhar o projeto por diferentes perspectivas. E a nossa próxima perspectiva será uma perspectiva de uma pessoa olhando desse ponto para a edificação, assim como temos lá no ArcDaily essa visualização. Eu gostaria então de traduzir essa visualização lá para o Revit. E para fazer isso, nós vamos à aba de vista, e eu primeiro vou criar uma planta baixa, que ela vai nos servir de referência para a criação das nossas câmeras. Então, seleciono o piso principal, que vai ser o nível que nós vamos associar a essa planta baixa. Agora, ainda na aba de vista, eu clico aqui abaixo, na opção de 3D View, na opção de câmera. Agora eu preciso posicionar a minha câmera, eu vou colocar ela mais ou menos aqui ao centro do cul-de-sac. Clico com o botão esquerdo, agora eu preciso arrastar para dar o direcionamento da câmera. Eu vou arrastar aqui em direção à casa. O importante é tentar ser o mais linear possível, para não ter tanta distorção. Então, posicionei a câmera, deixei linear, arrastei o mouse para cá, para que a gente tenha todo esse campo de visualização. Agora clico novamente com o botão esquerdo para finalizar a ação e assim criar a câmera. Ele criou a câmera, até de maneira bem parecida com o que temos na marca dele, só que com uma vegetação aqui na frente. Vou selecionar ela, botão direito, ocultar na vista elemento. Ótimo. Agora eu preciso ajustar a proporção dessa vista. Então vou selecionar a opção de recorte de vista e clicar na opção de Size Crop. E aqui perceba que temos 150 mm por 113 mm. Aqui é importante dizer o seguinte, quanto menor esse valor, menor a qualidade da imagem quando você for exportar. Quanto maior esse valor, maior a qualidade da imagem. Então eu gostaria de aumentar esse valor. Se eu aumentar com a opção de Field of View acionada, eu altero esse valor, por exemplo, de 150 para 180 e aplico. E esse valor ele não interfere, por exemplo, na altura. Ele de fato só mudou a largura. Mas eu queria fazer uma modificação que, a partir do momento que eu aumentasse esse valor, proporcionalmente ele aumentasse também o valor em altura. E isso é possível se a gente acionar a segunda opção, que é a opção de escala. Então, se eu clicar aqui na opção de escala, vier em altura, por exemplo, e colocar agora um valor de 1440 e clicar em aplicar, ele aumentou todo o meu desenho, mantendo a altura de 1440 e a largura agora de maneira proporcional que estava anteriormente, que eram 180 milímetros. Bom, mas nesse caso eu queria que a altura ela fosse 1440, só que a largura ela fosse de 1080. Então eu tenho que retornar à opção de Field of View, depois de aplicar, é claro, e modificar para 1080 e aplicar. E clicar em OK. Beleza, mas ao fazer isso, eu acabei perdendo algumas informações na perspectiva. E está tudo bem, a gente consegue ajustar a câmera ainda. Vou selecionar o recorte de vista, vou retornar ao piso principal. Eu preciso fazer o seguinte, ó, me aproximar com o scroll, pressionar aqui sobre o ícone da câmera e arrastar um pouco mais atrás, até que eu consiga ter um campo de visualização maior do que eu tinha inicialmente. Então, manter essa proporção. Retorno ao 3D View. Legal, já ficou melhor a nossa visualização. E agora a gente ainda pode fazer alguns ajustes quanto ao posicionamento. Então, se eu pressionar o Shift no teclado e scroll no mouse, eu ainda consigo fazer algumas modificações aqui. Beleza, assim já está bom o suficiente. Só vou subir um pouco para ter um pouco mais de céu. Ok, essa visualização está legal. E perfeito.
preparamos a perspectiva, mas eu queria utilizar como base tudo aquilo que já trabalhamos no padrão visual anterior. Como isso é possível? Isso é possível através de uma ferramenta aqui no Revit chamada modelo de vista, ou em inglês, View Template. O modelo de vista é um modelo onde tem todas as configurações que nós trabalhamos na vista. Nós vamos fazer o modelo de vista agora a partir desse padrão visual, para que a gente mantenha uma hierarquia de informações bem coesa entre perspectivas. Então, eu retorno ao 3D View. A gente consegue acionar essa ferramenta de várias formas. A forma mais rápida é aqui na aba de propriedades, clicando em View Template, essa opção de None. Está None porque não tem nenhum modelo aplicado. E a partir disso, abre esse campo de configurações. Vou clicar em Mostrar Vista, porque você perceber, não tem nenhum modelo de vista nesse projeto. Então, clico em Mostrar Vistas. Seleciono o padrão visual 2 e clico em Duplicar. Agora o nome vai ser o seguinte, 01 underline padrão visual ortogonal. Ok. Se eu clicar em aplicar, ele já aplica todas as configurações que nós fizemos lá no padrão visual ortogonal para cá. Isso é muito interessante. Porque a gente precisa, eu vou clicar em OK, porque a gente não precisa ficar configurando várias vezes. A gente pode configurar uma vez só e fazer algumas modificações, como por exemplo, nesse caso, eu gostaria que o céu ele tivesse um peso gráfico maior, para que de fato direcionasse, através da cor, o nosso olhar para a edificação. Então, para fazer isso, eu retorno aqui no View Template, clico na opção de padrão visual ortogonal. Agora que eu não tenho mais a opção de mostrar vistas ativado, ele me mostra só um padrão, que é o que nós temos criado. Vou clicar em duplicar esse padrão, e vai ser o seguinte, 02, padrão visual 1P, como se fosse em primeira pessoa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou modificar o background, que é de fato esse plano de fundo. É a ferramenta que a gente consegue fazer a alteração da cor do céu ou do padrão do céu. Então, vou clicar aqui em Edit. Hoje está como None. Eu vou mudar para gradiente. E aqui a gente consegue, então vou clicar em Aplicar, modificar as cores nesse sentido. Ó. O Sky é esse tom superior, a linha do horizonte é esse central e a linha de terra é um padrão mais baixo. Aqui eu vou retornar o background e aplicar uma única cor nesses três campos. Então eu vou colocar esse tom de verde em todos os campos. Ok, e aplico. Só que agora o que eu vou fazer também é o seguinte, retirar a cor da topografia. Então eu vou manter o céu com essa cor mais forte, né, com esse verde musgo aqui acontecendo. Posteriormente a vegetação, separando o que é céu do que é a vegetação. E a casa e a topografia será toda nesse tom de branco. Então para fazer essa alteração, clico no VG, em editar, arrasto aqui para baixo e modifico o TopoSolid em seu padrão de projeção, retirando a opção de preenchimento sólido para sem sobreposição, clico em OK e aplico. Se eu quiser também eu posso retirar esse padrão, mas acho que ficou interessante, esse padrão, OK e OK. Perfeito. Então a gente já tem mais uma vista configurada e de maneira bem rápida. Só queria fazer algumas pontuações aqui. A primeira é a seguinte. Se eu retornar ao padrão visual 2, repare que a gente sobrepôs esses elementos com o botão direito, utilizando a opção de sobrepor o elemento na vista. A partir disso, que eu sobreponho um elemento na vista, eu não consigo aplicar essa configuração em outras vistas, somente na vista que eu fiz a sobreposição. Então, como que eu conseguiria fazer, nesse caso, a aplicação dessa cor laranja no elemento nessa visualização? Eu posso fazer da seguinte forma, selecionando o elemento
identificando a categoria, indo até o View Template e modificando aqui em VG Override Model. Então, em editar, Generic Models, mudo o padrão para sólido, e aquele tom de laranja, 168, 115, 84, ok. Retiro aqui essa opção, vou colocar em branco, ok. E em linha, modifico para 157, 108, 079, ok, ok, e aplico. Só que aconteceu um problema. Repare que além desses elementos, as lâmpadas também estão na categoria de modelos genéricos. Então, como eu posso ser ainda mais específico, dizer para o Revit, olha, eu quero que somente esse elemento seja configurado dessa forma, e não um outro elemento, por mais que seja da mesma categoria. A gente consegue fazer esse ajuste a partir de filtros. Então, vou clicar aqui em cancelar, cancelar. Ele retornou a visualização normal. Vou selecionar o elemento e eu quero entender se existe alguma informação comum entre esses dois elementos. Vou clicar em editar tipo. E aqui em comentários de tipo, eu tenho o início manequim e a descrição também em manequim. O outro elemento, deixa eu ver se está também da mesma forma. Clicar em editar, comentários de tipo manequim, descrição manequim. Então, como eu vou fazer? Virar a aba de vista, virei em filtro, eu vou criar uma nova regra chamada manequim. Essa regra vai ser o seguinte, ó. Todo modelo genérico que tenha a descrição que comece com manequim, ele irá fazer uma ação. Eu vou clicar em OK. Beleza, nada aconteceu ainda. Eu retorno ao View Template, ao VG, clico aqui na opção de filtro e clico em adicionar um filtro e vou selecionar o manequim. E agora eu posso sobrepor esse filtro. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e desativar a visibilidade e clicar em aplicar, ele retira os meus manequins da cena. E não é esse caso, pelo menos não nessa vista. Eu gostaria de modificar o padrão e a linha. Então eu venho em linha, coloco as espessuras de 1 e coloco a cor 157, 108, 079. E OK. Eu modifico o padrão para a cor 168, 115, 84, OK. E OK. E aplico. Repare que agora somente os manequins ajustaram o seu tom, né, o seu valor de cor, e as lâmpadas não. Então eu posso clicar em OK e OK. Dessa forma a gente consegue controlar qual elemento nós queremos modificar. E assim finalizamos a criação dessa vista. Bom, até o momento nós criamos perspectivas olhando de fora para dentro. Só que eu gostaria de criar também perspectivas mostrando o interior do projeto. E a próxima perspectiva é uma perspectiva também padrão, que é uma perspectiva de um ambiente sendo cortado. Para isso, eu vou retornar aqui em Floor Plans, piso principal, me aproximo aqui da região do quarto, seleciono a cama e vou clicar em BX. Agora seleciono no 3D, botão direito, duplicar a vista, duplicar com detalhamento. Vou renomear, até vou fazer o seguinte, vou deletar o padrão 1, o padrão 2 vira um I, então padrão visual ortogonal, 2, padrão visual primeira pessoa, e o 3, que é essa visualização, padrão visual ambiente interno. Vou fazer o seguinte, ó, vou ajustar
a minha caixa de corte. Eu gostaria de mostrar aqui essa janela sendo cortada. Gostaria de mostrar um pouco mais do quarto. Trazer para cá. Ok. Gostaria de subir um pouco mais essa luminária. Vou subir um pouco mais. Nesse caso, eu não precisaria mostrar o lado externo. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte. Mais uma vez, eu gostaria de aplicar um padrão que nós já temos e fazer algumas configurações. Então, eu clicar em View Template. Vou selecionar a opção de padrão. Na verdade, vou selecionar a opção 2. Vou duplicar. 03. Padrão. Visual. Ambiente interno. Ok. Vou clicar em OK. Já temos uma visualização bem interessante aqui, inclusive. Só que eu gostaria de fazer alguns ajustes. O primeiro é definir nossa região de corte. Então, eu vou clicar para mostrar. E clicar em cortar. Tá vendo que ele está bem extenso, então eu cliquei 2 vezes no scroll, estou bem fora aqui. Eu vou arrastar ele para dentro. Ok. Me aproximar mais. Beleza. Gostaria que fosse uma proporção quadrada, então vou selecionar ele. Size and Crop. Vou colocar 220 por 220 e aplicar. Vou trazer um pouquinho mais para baixo. Só que eu vou mudar a escala de 1 para 25. Uma escala... Ah, eu não consigo mudar a escala porque está atrelado ao modelo de vista. Então, vou clicar aqui e começar a fazer a modificação. Então, a escala, vou colocar 1 para 10. Aliás, eu acabei perdendo alguns detalhes de achura que eu queria, então 1 para 20. Ok. Além disso, eu vou retirar esse background. Então, vou clicar em background, clicar em None e aplicar. Ok. Agora eu venho ao VG do modelo e eu gostaria de alterar parede e piso em corte. Então, venho até lá embaixo, seleciono a opção de parede. Primeiro, mudo o nível de detalhe por vista e coloco aqui nível de detalhe baixo, que a parede vai aparecer toda como um sólido. Agora, eu modifico o padrão em corte para um preenchimento sólido com a cor, esse verde bem fechadão, 113, 115, 99. E a linha eu faço o mesmo. Ok, que eu não preciso modificar mais nada. Perfeito. Agora eu gostaria de aplicar essa configuração ao meu piso. Então eu vou clicar na parede, buscar por piso, então tá aqui ó, Floors, pressiono Ctrl no teclado, clico no piso, retorno a minha parede, então estou com 2 elementos selecionados. Se eu clicar nessa opção e clicar em OK, clicar nessa opção e clicar em OK, e após isso aplicar, ele aplica a mesma configuração dos 2 elementos. O que acabou faltando foi, de fato, o detalhe de vista, que eu preciso colocar em Coarse e aplicar. Perfeito. Vou clicar em OK. Nesse caso, eu queria também modificar a visualização do piso. Queria deixar num tom de verde só para ressaltar, né, dando uma diferença dos mobiliários para o piso
Então, vou clicar em VG, venho em piso, clico na opção aqui padrão e superfície, e o background eu vou manter essa cor, só vou modificar para solid fill, ok, e aplico. Bem interessante. Agora eu vou em filtros, eu gostaria de desativar a visualização do manequim. Ok. E por fim eu queria ajustar essas sombras. Para ambientes cortados, a sombra projetada não é tão interessante. Então eu venho em sombras, clico em editar, desmarco Cast Shadows e clico em aplicar. Bem melhor. Ok. Vou clicar em OK agora. Nossa vista está quase pronta. Eu só preciso ajustar aqui algumas visualizações. Então eu vou fazer o seguinte. Clicar na lâmpada. Vou selecionar a caixa de corte e eu vou trazer até que ele de fato entre aqui na parede. E aqui embaixo, que ele entre dentro do piso. Então, se quiser, eu posso centrar um pouco mais. Aqui eu vou deixar do jeito que está, porque eu gostaria de visualizar a minha janela abrindo. Então, olha só que interessante, nós temos o padrão e a Ashura em vários elementos e uma diferenciação de cor. Bem bacana. Deixa eu só ajustar aqui, um pouco mais para cá, retirar a visualização. E para finalizar, se a gente quiser fazer um ajuste ainda mais fino, eu posso sobrepor esse tapete, só para que ele tenha uma cor mais próxima um pouco do piso, diferenciando os elementos de piso dos elementos que estão sobre o piso. E vou colocar um padrão, ele é verde claro, só que um pouco mais claro ainda. Aqui, aplico, mas um pouco mais. Perfeito! Assim a gente finaliza, então, esse ambiente interno. Ficou algo bem interessante. Prosseguindo, existem ainda duas formas de mostrar as suas perspectivas de uma maneira bem criativa e bem interessante, né, fugindo um pouco desse padrão, que pouca gente utiliza aqui no Revit, que são cortes e plantas perspectivadas. Tá? E para a criação desses, a gente vai começar pela planta perspectivada, a gente precisa retornar ao 3D. Aqui já tem até uma caixa de corte ao redor da cama. Eu vou duplicar e já renomear para padrão visual planta perspectivada. Ok. O que eu preciso fazer é o seguinte. Aqui na ViewCube, eu vou clicar na opção de topo. Selecionar a minha caixa de corte. E eu vou ajustar o posicionamento dessa caixa, né? Ajustando de fato os limites de visualização dela. Aqui eu vou, de fato, tentar abranger o máximo da minha visualização. Ok. Vou retornar à vista 3D normal, clicando aqui na ponta da ViewCube. Seleciono a minha caixa de corte, pressiono o Snap de controle, jogo para cima, jogo para baixo. Aqui tem uma árvore só aparecendo. E o que eu joguei para cima, na verdade eu vou jogar um pouco mais para baixo. Acabei jogando muito. Ok. Porque eu quero ver meus elementos em corte, só que eu quero ter controle disso, não quero cortar tanto. Ok, acho que dessa forma está interessante. Retorno à vista de topo.
Vou rotacionar. Ok. E fazer um ajuste final aqui no enquadramento. Perfeito. E agora qual é o próximo passo? Já ajustamos os dimensionamentos da caixa de corte. Já ajustamos a altura também. E aqui na barra de propriedades, se você reparar, na parte de câmera, tem uma opção que é o seguinte, modo de projeção. Esse modo está ortográfico. Se eu modificar ele para perspectiva, olha o que acontece. A minha planta ela ganha vida, minha planta ela ganha volume. Então, dessa forma, você consegue apresentar os seus mobiliários, os seus elementos internos e externos de uma maneira bem mais criativa, né? Com volume, com profundidade, você consegue ver as diferenças de alturas. Então, é uma ferramenta muito interessante para você utilizar na apresentação dos seus trabalhos. E uma vez que modificamos esse modo de projeção, eu vou clicar aqui na opção de travar vista 3D. Então, eu vou salvar a orientação e travar a vista 3D. Ok. Dessa forma, eu acabo não tendo a possibilidade de modificar, estou tentando aqui, ó, modificar a órbita. Isso acaba sendo bom, porque às vezes a gente perde a localização da órbita. Por fim, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em Crop View, mostrar, vou me afastar um pouco, para ajustar de fato o recorte da vista um pouco mais próximo daquilo que a gente acabou de cortar. Ok. E bom, agora eu gostaria de trazer as configurações que nós tínhamos no último padrão visual do ambiente interno para cá. Então, para isso, vamos criar mais uma vez o modelo de vista. Então, View Template, seleciono, duplico. Esse aqui vai ser o 04, padrão visual, planta perspectivada. Ok, e vou clicar em aplicar. A nossa visualização ela já muda, só que aqui a gente precisa fazer um refinamento. Né? Repare que os elementos que estão sendo cortados não estão com uma achura correta. Então, vou clicar em VG, Override Models, Expand All, selecionar tudo, e eu vou clicar em uma dessas opções que estão disponíveis, que é audiovisual mesmo. Eu vou modificar o pattern para Solid Fill, aquele verde mais fechado. Ok. E a linha é a mesma coisa. Ok. E ok. Vou aplicar aqui. Ok. Agora sim, está tudo de maneira correta. A visualização dos elementos em corte. E talvez aqui seria interessante trazer uma cor na topografia. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. VG, TopoSolid, e eu vou retornar com o Solid Fill. Ok. Então, a topografia está com uma cor, o piso já em outra cor. O deck ele não está com cor porque ele não está na categoria de piso. Ele está na categoria de painéis cortina. Então, se eu modificar aqui para o Solid Fill, eu acredito que ele altere. Ok. Ah, perdão. Era montante, na verdade. Ok. Beleza. Agora sim, ele acabou modificando. Ok. Aqui eu vou clicar em OK. Posso ainda ajustar. Os limites para que de fato não fiquem esses espaços vazios.
E aí a gente tem uma representação bem interessante. Bom, e para finalizar essa vista, a gente pode fazer uns ajustes mais finos, né? Por exemplo, vou dar um zoom aqui. Tá vendo que tem essas linhas? Isso aqui são separadores de ambiente. E eles acabam aparecendo no 3D também. Então, para isso, vou retornar aqui ao View Template, VG, venho em Lines, amplio, aqui ó, Room Separation. Ok? Acabou saindo. Eu acho que seria interessante também a gente ter sombras. Então, vou clicar em Shadows, clico em Cast Shadows, aplicar. Está bem projetado. Posso ir em Lighting, modificar aqui a missão Settings, vou mudar para 185, o Azimuth. E a altitude eu vou botar 7. E eu vou retirar essa opção de Ground Plane. Eu vou aplicar. Então, criou um pouco de volume aqui em alguns cantos. Ok. Se eu quiser, eu posso até aumentar um pouco mais Shallows, para dar ainda mais sensação de profundidade. Olha que interessante. Ok. Ok. Se a gente quiser, ó, esse elemento eu posso sobrepor manualmente. Ou pelo VG também, mas é que eu posso fazer manualmente, acaba sendo mais rápido nesse caso. Aqui, mais fechado. E eu acho interessante nesse caso ter as figuras humanas de volta. Então eu vou retornar ao View Template, VG, filtros e vou ativar a visibilidade do manequim. Ok. Olha que interessante. Muito bacana. E bom, uma vez que a gente finaliza então a planta perspectivada, a gente pode ir para a nossa última perspectiva possível, que é o corte perspectivado. Prosseguindo, para criar o corte perspectivado, eu vou duplicar essa vista atual com detalhamento. Agora, eu clico na opção para desbloquear a vista 3D. Aproveito e libero aqui o recorte de vista. E retorno a visualização de perspectiva para ortográfico. Agora eu vou utilizar a ferramenta de órbita, que é o Shift mais o scroll pressionado. Vou clicar na lâmpada. Para revelar esse elemento que estava oculto. E aqui eu já aproveito, trago essa extremidade do snap até um pouco depois a parede do quarto. Subo um pouco para retirar um pouco do solo. E subo também para mostrar o telhado da edificação. Agora eu posso pressionar novamente sobre a lâmpada e clicar em Back, aqui no View Cube, que essa visualização está bem interessante para o nosso corte. É claro que o que dá o tchan no corte perspectivado é o modo de perspectiva. Então nós temos que vir em câmera e mudar de ortográfico para perspectiva. Beleza. Então já está num modo interessante. Só que eu vou refinar aqui a elevação do olho para 280. E eu vou descer um pouco aqui o target para 230. Beleza. Então você vê que não tem tanta distorção, que às vezes é um desafio você fazer manual por conta disso, porque você tem uma distorção dos elementos na vertical com os elementos na horizontal. Então aqui está bem interessante. E ao mesmo tempo você tem a profundidade aqui dos elementos por conta da visibilidade em perspectiva. Então agora o que eu vou fazer vai ser trancar a vista
E eu vou recortar também. Fazer os ajustes finais aqui necessários. Um pouco mais de céu. Ok. Agora, eu vou selecionar o View Template. Vou duplicar esse View Template. Quero sim. Padrão, visual, corte, perspectivado. Beleza. E aqui eu gostaria de adicionar um background, ou seja, um plano de fundo mais artístico, né? Um pouco diferente daquilo que nós estamos trabalhando. Então eu vou substituir essa visualização dessas plantas por uma visualização inteira, por uma imagem, tá? Então para isso eu vou vir ao VG do Override Model, ir até a categoria de Planes, vou desmarcar a visibilidade, e agora eu vou em Background. Ao invés de None, eu vou colocar imagem, vou selecionar uma imagem, está na minha área de trabalho, vou clicar em abrir. Perfeito, então nós temos aqui a imagem carregada. É uma imagem que tem várias árvores ao fundo de montanhas, assim como é a edificação, né? Nós temos a mata nativa e a serra por trás. E sobre esses dois elementos, nós temos o céu aqui bem desenhado. Então, é bem interessante trazer essa possibilidade, né, de trabalharmos com imagem para ser, né, o nosso plano de fundo. Então, vou clicar em OK, OK e OK. E olha só que interessante. Então, nós temos o corte perspectivado. Então, eu vou clicar para desativar a opção de recorte de vista. E perceba, enquanto isso, que é possível nós vermos esse plano de fundo através da janela. Então, por conta da transparência da janela, a gente consegue visualizar esse plano de fundo. Bem interessante. Aproximando, isso fica mais evidente. E bom, ótimo. Agora a gente finalizou, né, a montagem do corte. Vou renomear para seguir o padrão que nós estamos trabalhando. Corte perspectivado. E fica então mais uma alternativa de apresentação e de utilização das perspectivas para comunicar, né, de maneira bem significativa as intenções, a localização e outras informações do projeto. Já chegando na parte final da nossa aula, eu gostaria de te mostrar como é possível exportar as perspectivas que nós trabalhamos através de imagens e essas imagens com bastante qualidade. Para isso, nós vamos vir em Arquivo, clicar na opção de Exportar, repousar o mouse até chegar na opção de Imagens e Animações e selecionar Imagem. E o primeiro que nós podemos definir é o caminho dessa exportação e eu vou manter a área de trabalho mesmo. Agora eu vou selecionar como que nós vamos fazer essa exportação. Então eu vou clicar aqui em Selecionar Vistas, clicar em Selecionar, vou criar um novo set, ou seja, uma nova configuração de vistas selecionadas. Então vai ser Perspectivas Trabalhadas. Ok. Dá um check none e desmarcar essa opção, que está escondendo o que não estava selecionado. E agora sim, eu vou selecionar as vistas que nós trabalhamos. Perfeito, e vou clicar em Select. Você quer salvar essas configurações para o uso futuro do Revit? Sim, porque caso for necessário fazer algum ajuste, basta exportar a imagem, está tudo certo. Se não, retornar, clicar para exportar novamente e já vai estar tudo configurado, de maneira bem simples. Então, beleza, configuramos aqui a parte de exportação. Opções, eu vou manter do jeito que está mesmo. Tamanho da imagem aqui é muito interessante, porque a gente consegue configurar
como nós queremos a exportação, qual é o tamanho da nossa exportação. Eu não vou delimitar por pixels, mas eu vou clicar por zoom. Então eu quero que ele exporte a imagem por completo, né? Um zoom 100%, ok? E o formato vai ser por PNG, porque o PNG tem uma qualidade muito boa. E a qualidade de raster é o seguinte, 72 e abaixo, 600 é muito, então eu fico sempre entre 150 e 300. Eu vou colocar 150 porque já é o suficiente, né? Já gera imagens com bastante qualidade, com bastante detalhe, e não fica tão pesado quanto 300, né? Porque às vezes 300 acaba ficando imagens de 20, 30, 40 megas, dependendo do tamanho da sua imagem. Então eu vou manter em 150 mesmo. E após essas configurações, é só clicar em OK. E agora o Revit vai estar exportando as imagens, então eu te vejo daqui a pouco para mostrar o resultado de como ficou o nosso trabalho. Finalizada então a nossa exportação, a gente pode contemplar tudo aquilo que a gente produziu até agora. Então nós temos o corte perspectivado, a planta perspectivada. Então esses elementos são bem interessantes numa dinâmica de apresentação, então você apresenta elementos que inicialmente são elementos planos, mas agora com volume. Então aqui fica até mais claro de entender como esses elementos estão dispostos e funcionando no ambiente e na sua arquitetura. Perspectiva interna, que também tem essa característica de demonstrar de uma maneira bem dinâmica, bem interessante, como que é o layout, nesse caso o layout do quarto, como está a disposição de alguns elementos. Claro que aqui a gente poderia criar essa mesma perspectiva para os outros ambientes. Uma perspectiva externa, vista, né, primeiro ponto da pessoa, observando a edificação, e aqui já lançadas nossas intenções, né, do externo fazendo o contraste com a edificação, então de fato a edificação imersa nesse verde, então algo bem mais poético nesse caso. E por fim, a nossa perspectiva ortogonal, que é uma perspectiva mais comum que a gente produz. É claro que a gente ainda poderia elencar alguns pontos de melhoria, mas acredito que a gente conseguiu trabalhar muitas questões nessa aula, questões não só técnicas de detalhes e de atalhos no Revit, mas também questões conceituais de como pensar a representação gráfica e, a partir disso, como aplicar utilizando do programa. E muito do que eu falei, e ainda mais, está de maneira mais aprofundada no curso de representação gráfica na Axon. E eu te convido a visitar e a participar do curso. É um curso que está em expansão, então nós temos já aulas novas e surgirão outras aulas, explorando ao máximo a representação gráfica, trabalhando também outros elementos mais conceituais de projeto, e tudo isso utilizando o software que a gente chama tanto, que é o Revit. Então eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula, que seja significativo para você e que você consiga aplicar as técnicas aqui utilizadas em seus projetos. Então te vejo numa próxima. Até breve.